Ao longo dos tempos, profetas, cientistas, filósofos, religiosos e outras especialidades falam sobre o fim dos tempos. O cinema já retratou o fim do mundo diversas vezes. A televisão fez documentários e programas humorísticos. Na literatura, não seria diferente. Muitos autores escreveram sobre as profecias para o fim do mundo. Esse é o caso de Ricardo Valverde, que está aqui com a gente e vai contar um pouco dessa história. Muito boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Agradeço o convite. Ô, Ricardo, você acredita no fim do mundo? Olha, essa é uma das perguntas que eu mais respondi nas últimas 2 semanas. Na verdade, muitos povos, como você disse, apontaram para essa data como sendo a data do Apocalipse. E é importante a gente deixar claro que a palavra Apocalipse significa revelação e não fim do mundo. E claro que o fim do mundo é uma das centenas de possibilidades. Muitos povos viram sim o fim do mundo, outros viram uma transformação de mundo. E eu prefiro acreditar nessa segunda hipótese, uma transformação para um mundo melhor. Agora, por que você escolheu esse tema para fazer um livro? Na verdade, eu estudo Nostradamus há bastante tempo. Ah, tá. Eu conheci o trabalho de Nostradamus na adolescência e estudei os livros dele, estudei os seus feitos, as suas profecias, e acho que estudá-lo me abriu as portas para estudar outros povos que falam sobre o mesmo tema. Uhum. São muitos povos que falam sobre Apocalipse, para citar alguns: os hindus, os maias, né, que são os mais conhecidos, mas não foram os primeiros. Os egípcios, que aí sim foram os primeiros. Uhum. E o meu primeiro livro é baseado nas profecias egípcias. Esse já é um segundo livro? Esse é na verdade, o primeiro livro do Apocalipse é o 2012, o Menino que Previu o Apocalipse. E a continuação é 2012, Segredo do Monte Negev. Tá. Mas é meu 5º e 6º livro já. Ah, tá. Mas você ia escrever 3 obras interligadas, não era isso? E você ficou com essas 2? Na verdade, é que quando a gente fala em livros em sequência, todo mundo pensa numa trilogia, né? Mas o livro sempre teve 2... a história sempre teve a divisão em 2 obras. Por quê? Quando a gente fala em Apocalipse, 2 portas se abrem de maneira automática. Uma delas fala sobre o fim do mundo, e aí que fim de mundo é esse? São inúmeras as interpretações, deduções, profecias e tal. E a segunda porta que se abre, que muitos povos também previram em textos, inclusive os maias, que seria a chegada de um ser celestial à Terra, nessa mesma época. Então, o primeiro livro trata da primeira vertente, ou seja, do fim do mundo, conta a história de um menino que vive no Egito, e por isso o livro é baseado nas profecias egípcias, também, né, porque eu cito os maias, cito os hindus, cito os essênios, todos os povos que falaram sobre isso. E o segundo conta a história de um padre franciscano que vai até Israel em busca de uma profecia milenar que conta uma possível volta de Cristo à Terra às vésperas do fim. Ô, Ricardo, por que você acha que esse assunto causa tanto frisson? Ele mexe muito com o sentimento humano, né? Eu me lembro que em 2000 também rolou um frisson sobre um possível fim de mundo, né? Só que naquela oportunidade as pessoas se basearam apenas em alguns estrofes de Nostradamus, que falava sobre a presença de uma pessoa de origem asiática que provocaria uma guerra. Então a época era de guerra no Golfo, então pensou-se na possibilidade. Mas foi totalmente infundada, porque já o calendário maia já estava aí, já apontava para o dia de hoje, né, para 21 de dezembro de 2012, e outros povos também. Você associou o 11 de setembro lá nos Estados Unidos com isso? Olha, hoje alguns trechos do que disse Nostradamus a gente pode associar ao 11 de setembro, sim. Ele fala que as torres da nova cidade cairiam, né, e muita gente acredita que tem essa relação. Aliás, tinha um poema, acho que do Drummond, bem antigo também, que dizia isso, né? As torres da nova cidade, vamos dizer, alguma coisa assim, né?
de muitos anos atrás, né? Então, quer dizer, isso estava previsto. Então, é verdade. Ricardo, o livro aqui da editora Novo Século. Isso. E pelo que você disse, você é um estudioso de Nostradamus, estudioso de vários textos desses que preveem o fim do mundo. Esse livro, então, mistura realidade com ficção? A história com ficção também? Isso, é um romance de ficção, mas baseado em profecias existentes, em textos existentes, né? Eu cito um documento conhecido como a Bíblia de Kolbrin, que é um documento egípcio, datado de mais de 5.000 anos atrás. Assim, ele veio junto com a construção das pirâmides, vamos dizer assim, e ele, hoje, acredita-se que ele é o primeiro texto apocalíptico, vamos dizer, que fala sobre catástrofes, mas não o fim, e fala também sobre o retorno de seres celestiais. No caso dos egípcios, um povo conhecido como Anunnaki, que, quando eu estive lá no Egito, para concluir minhas pesquisas, eles conhecem muito essa lenda dos Anunnakis, né? Que dizem que é um povo que reside no planeta Nibiru, que é o planeta que está no nosso sistema solar. Ah, tá. Agora, não posso deixar de fazer essa pergunta, ela parece meio maluca, mas assim, se você tivesse uma informação concreta de que realmente o mundo fosse acabar hoje, o que você faria? Eu tive que responder essa pergunta bastante também. Muitos amigos meus fizeram essa pergunta e muitas pessoas brincam assim, se o mundo fosse acabar, eu passaria o cartão de crédito, faria dívidas e tudo mais. Mas como eu acredito que esse fim, eu acredito muito na profecia dos hindus. Isso mostra, desculpa te interromper, o que essa moça falou aqui agora há pouco, a psicóloga, né? Isso. Que o mundo está tão consumista que as pessoas só pensam na questão do dinheiro, parece, né? Exatamente. Acho que teve um único lá que falou que passaria com a minha família, né? Isso. Então, e eu acho assim, claro que muitas pessoas... Como é que é essa profecia hindu aí que você estava falando? Então, as profecias hindus, elas falam que a gente está terminando uma era das trevas, a era das trevas, chamada de Kali Yuga. Tá. Pode ser essa coisa do consumismo mesmo, né? Pode ser essa, porque os Vedas retratam bem isso. Eles falam sobre a parte consumista, o egoísmo, a ganância do povo, e que a gente estaria entrando na era do amor, e conhecida como Satya Yuga, e que é muito do que eu acredito que vai acontecer. Que já falaram um tempo atrás, né? Que seria a era de Aquários, né? Isso, que as pessoas ficariam mais humanizadas. Isso, eu acredito muito nessa era do amor. Então, acho que eu faria exatamente o oposto. Como eu acredito nessa inversão de consciência, assim, vamos dizer, eu faria exatamente o oposto. Se o mundo realmente acabasse, ou fosse acabar em poucas horas, ou em algum tempo, assim, muito próximo, eu procuraria pagar minhas dívidas, eu procuraria pedir perdão às pessoas que eu errei, perdoaria quem tivesse, porventura, feito algo para mim, e amaria as pessoas, ou ficaria com a minha família também. Ô, Ricardo, agora, se essa profecia hindu aí for mesmo verdade, então que acabe logo esse mundo do jeito que está e chegue esse amor. Estamos precisando dele. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Um ótimo fim do mundo, então, para todos nós aqui. Um ótimo fim do mundo para todos e um ótimo recomeço de um novo mundo, um mundo mais amoroso para todos. Muito obrigado pelo convite.